Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Patrícia Brito e você está ouvindo o Pod BBA, que é o podcast da Black Brasil Art. Aqui a gente amplia o campo da escuta para celebrar a diversidade artística em todas as suas formas. A cada episódio, trazemos à tona as histórias dos mais diferentes artistas de diversas partes do Brasil e também fora dele, pela lente de quem é artista, faz arte, pensa arte e mostra a sua arte. Damos o protagonismo para todos, mas é importante dizer: mulheres negras, pessoas da comunidade LGBTQIPNA+, e artistas impactados pelo etarismo, sejam mulheres ou homens, têm o nosso respeito e a nossa preferência. Investigamos práticas curatoriais, criações insurgentes e os rastros de uma arte que desafia a norma. Desloca o centro e imagina futuros possíveis. Porque fazer a arte também é revelar, transformar, existir e resistir. Então, esse podcast você pode ouvi-lo e também visualizá-lo. Para ouvi-lo, você acessa qualquer plataforma de streaming, incluindo preferencialmente o Spotify. E para visualizar, você entra no nosso canal do YouTube da Black Brasil Art. E a convidada de hoje, dessa escuta sensível, é a artista Denise Marinho. Seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada, Patrícia. Estou muito honrada de estar aqui nesse momento, fazendo essa troca tão importante. Seja muito, muito bem-vinda, viu? Eu vou começar já com uma pergunta bem enfática. Quem é você, né? Quem é a Denise Marinho? Nossa, nós somos tantas, né? Eu sou uma mulher negra, periférica, artista, né? Vim construindo ser artista no decorrer da minha história, né? Com a fotografia, com a imagem, com a pintura. Sou assistente social, sou fotógrafa documental, né? Sou mãe, sou avó, sou uma mulher lésbica, casada, né? Tenho muitos atravessamentos e sou uma mulher feliz de hoje poder, né, dizer quem eu sou, né? Porque eu vim de uma época que a gente não podia claramente dizer, mas isso fez parte de uma luta política que foi traçada lá atrás, né? Eu costumo dizer que nós somos hoje o resultado dos sonhos dos nossos ancestrais, né? Os sonhos daquelas e daqueles que vieram antes de nós, né? E temos muito para caminhar ainda, mas a gente tem caminhado com muito afinco, né? Dando passos em direção a nós mesmos. E aí essa artista, né, que vem se construindo no decorrer dos anos, né, ser uma mulher negra artista no Brasil ou no sul global, digamos assim, né, é muita resistência, né? Não é fácil a gente ser uma mulher e ser uma mulher negra que estamos aí nessa resistência esses anos todos, né? E a gente fazer arte, né? Refletir, pensar o nosso dia a dia, pensar a nossa inserção na vida, pensar o nosso território, pensar o nosso cotidiano, refletir através da arte, né? Ainda mais a arte com imagem, é muita resistência, né? Eu, quando criança, eu ficava muito incomodada mesmo quando eu ia aos museus e não via uma foto de uma mulher negra ali empoderada. Eu só via mulheres escravizadas, eu só via homens escravizados, e eu, criança, eu ficava muito triste. Chegava a sair dos museus chorando, de tanta tristeza. Aquilo me deixava a minha autoestima no chão, né? Dia da
da independência, dia né, da abolição. Né? Eu vim de um tempo que a gente, né, na escola, a gente fazia esse tipo de trabalho, né, trabalho da escola, fazia trabalho sobre abolição. E a gente sempre estava lá, vendia, inclusive, nas papelarias, a foto da Princesa Isabel, que a gente colocava nas cartolinas e levava para o colégio. Eu sou dessa época, né? Apesar dessa pele maravilhosa, né? Eu sou dessa época. Então, eu passei muitos anos da minha vida sem entrar no museu, né? Eu passei muito tempo na minha vida sem entrar dentro do museu, porque eu não me via ali, não me via representada. E os museus que a gente entrava em colégio eram esses museus clássicos, né? Os ditos lugares onde circula a arte. E eu não me via representada ali. Então, eu gostava muito de revista, de livro, onde eu via outros cenários, outras... E aí foi aí que começou minha paixão pela imagem. Né? Eu falei, quando eu crescer, eu vou fazer outro tipo de imagem. Eu vou fazer outro tipo de fotografia. E aí... eu passei, né? Meu pai me deu uma câmera, eu tinha 10 anos de idade, ganhei uma câmerazinha analógica, maravilhosa, pequenininha, Kodak, e eu fotografava tudo com aquela máquina, e a partir daí eu fiz toda a memória, né? A memória da minha família, toda a partir dessa máquina, quem fez fui eu. Eu tenho, assim, inúmeras fotos da minha família, né? Da minha tios, tias, primos, aniversários, sociabilidades, principalmente a parte de sociabilidade, a gente na periferia tinha muita coisa assim, vamos bater uma laje, ia todo mundo para casa daquela pessoa e todo mundo se ajudava, né? Essa coisa comunitária, de todo mundo se ajudar, ia todo mundo para a cozinha, ajudava a fazer uma comida para dar para as pessoas que trabalhavam naquela laje, naquele trabalho. E ali era o convívio, reforçava o convívio, e eu estava ali, criança, tirando imagem. Uns gostavam, outros não. Imagina, aquela criança está ali com uma máquina, as pessoas trabalhando, e estava eu ali registrando. Do meu olhar de criança, né? Então, vivia pedindo dinheiro para meus pais para como é que chama? Revelar, né? Que antes tinha os filmes... a gente comprava, né, os filmes de 12, os filmes de 24 poses, filme de 36. Aí comprava, meu pai me via com aquele bolso cheio, eu enchia o bolso dele de filme para revelar. E aí, quando ele chegava com as fotos reveladas, eu adorava, era muito bom, era muito importante. Isso me leva para a minha segunda pergunta, né? E que você já meio que já deu aí a resposta, que é: qual é a sua herança, né? O que é que você carrega como herança da sua família, da sua gente, da sua história? E essas confraternizações, esses momentos de circularidade que você acabou de relatar, eu acho que representa isso, né? Representa. A minha família... Minha avó paterna, né, teve 10 filhos, então eu tive 9 tios, e desses tios todos, imagina a quantidade de primos, né? Meu pai era um caçula, então todos os meus primos eram mais velhos do que eu, né? E éramos muitos, né? Muitos primos, a gente tinha aí uma média de 5 primos por família, por cada tio. Então a gente estava sempre, todo final de semana a gente estava reunido ou na casa da minha avó ou na casa de alguém que estava fazendo alguma coisa, que estava todo mundo lá, né? Então, infância, a gente ia para a casa dos meus tios avós no interior, e eu sempre registrando... o que não está registrado na máquina está registrado na memória, e que acaba trazendo o meu olhar muito para esse lugar, né? O lugar da periferia, o lugar do território rural. Apesar de eu ser uma pessoa urbana, né? Eu nasci na cidade do Rio, né? Eu trabalho na cidade do Rio, eu estudei na cidade do Rio, eu nasci no centro da cidade, na Praça 15, que é um local no Rio, no centro da cidade. Então, eu sou uma pessoa urbana, mas eu trago dentro da minha história ancestral, né,
a parte rural que veio dos meus avós, dos meus tios avós. Então, toda a minha vida ela foi permeada sempre desse lugar de estar olhando para a terra, de estar olhando para os agricultores, de estar olhando para as pessoas que moram ali, de pegar a água, de saber plantar, de olhar para a lua, né, das ervas. Eu conheço erva, eu entro no mato e pego erva para tudo. Eu conheço erva. E hoje em dia, quando eu vejo que as pessoas fazem curso, né, para conhecer erva, isso foi me passado pelos meus ancestrais. Eu sei de muitas ervas, eu sei o poder delas e faço muitos chás. A minha mãe era rezadeira, né? Então, mamãe, caiu coisa no olho, vem cá que eu vou te rezar. Minha mãe era conhecida dentro do bairro que a gente morava como uma pessoa. Minha mãe, ela aplicava injeção nas pessoas, né? Tinha esse cuidado. E rezava. Mamãe era rezadeira, né? Minha mãe foi uma mulher que passou pela Igreja Católica, foi freira, largou a igreja, né? E casou com meu pai, teve 3 filhos, e mamãe sempre foi rezadeira. Então, chegava lá um menino cheio antigamente falava que era cobreiro, uma coisa que dava na derme das pessoas, ficava tudo aquilo ferido. Cansei de ver as pessoas chegavam lá, mamãe pegava um galinho, rezava lá a pessoa, fazia lá os trabalhinhos dela, daqui a pouco aquela pessoa estava boa, né? Então, assim, eu fui criada nesse ambiente, né, nessa diversidade. Então, ao mesmo tempo que ela levava a gente para a igreja, né, para a missa, né, eu fiz primeira comunhão, ao mesmo tempo que ela levava a gente para a missa, ela trazia a ancestralidade que foi entregue a ela, da reza, da cura, das ervas, né? A gente foi... Então, tudo isso faz com que eu, na minha arte, traga esse olhar da natureza, a importância que tem a gente ter essa conexão com a natureza, essa conexão com a arte, né? A arte ela tem para mim o papel de provocar isso nas pessoas, né? Esse bem-estar, né? A arte ela tem que trazer esse acolhimento, esse bem-estar. Então, assim, é a forma com que eu me vejo enquanto artista. Como é que é o teu silêncio? Como é que é o teu silêncio, sabe? Ele grita, ele dança, ele espera? Depende, né? Depende. Eu sou uma mulher que sou das águas, né? Eu tenho Iemanjá como meu orixá, né? Então, eu sou uma mulher das águas. Então, as águas, elas são de fases e da lua, né? Então, às vezes, o meu silêncio é um silêncio agitado, né? Ele está ali buscando, inquietando, e às vezes ele está quieto, né? Mas ele está ali se conectando, né, com o vento, né? O vento é a parte que mais fala de mim enquanto silêncio, né? Dos elementos da natureza, a ventania, ela é o que me faz parar tudo, né? E ficar ali recebendo aquilo que está chegando. E como é que é habitar o seu corpo hoje, né? Depois de tudo que você já viveu, com as marcas, com a memória, né? O que é que o teu corpo te conta? Eu vou no contrafluxo da minha época. A minha época, ele fala de eu fico numa fricção entre o corpo, memória, que é esse corpo que eu habito, né? Que
me agasalha, que me faz andar, que me faz sentir, e que eu não modifico, né? Eu já tive várias vezes para modificar esse corpo, né? Mas eu achei uma violação daquilo que eu sou, daquilo que eu construí, né? Então, assim, os meus cabelos não nascem mais escuros, eles são brancos e eu foi um olhar no espelho e me entender envelhecendo foi um processo muito bacana, porque quando eu era criança eu não imaginava que eu ia envelhecer. Eu achava que eu ia morrer, sei lá, jovem, porque quando eu era criança a expectativa de vida das pessoas era muito pequena. As pessoas morriam, eu tive primos que morreram, então eu achava que eu ia morrer também. Então, quando eu olho no espelho e me vejo as minhas algumas rugas, meus cabelos, que é o que hoje que mais mostra a passagem do tempo, é a cor dos meus cabelos. Então, quando eu vejo ele branquinho, aí eu vejo, nossa, a pessoa andou, né? Como foi importante viver tudo que eu vivi, né? E essa passagem eu não vou cobrir com tinta, eu vou deixar ele assim, porque está mostrando o quanto eu vivi, o quanto eu estou aqui na vida, né? Resistindo e produzindo, né? Minha forma maior de resistência é continuar produzindo, é continuar fotografando, é continuar pintando, é continuar falando, explicando para minha neta que as plantas elas têm uma força, ensinando ela a respeitar a cada planta que sai, o benefício que cada chá faz. Ela hoje é uma criança que toma chá, ela não sabia o que era chá. E ela hoje é uma criança que toma chá. A vovó também quer o chá. O que você está fazendo, vovó? Estou fazendo um chá, eu também quero chá. Né? Então, a gente pega capim-limão no quintal, a gente toma banho de alecrim, e quando a gente sente o cheirinho, nossa, cheiroso, né, vovó? É cheiro de mato, da natureza. E esse bem-estar, essa conexão, ela só é possível porque eu andei esse tempo todo. Né? Esse tempo. Então, assim, a passagem do tempo hoje me coloca num lugar de troca com aqueles que estão chegando. Eu já fui aquela que chegou. Hoje eu sou aquela que já está ensinando aqueles que estão chegando. Então, isso é muito bonito, é muito honroso. Eu acho, eu honro a minha trajetória. Apesar de todos os percalços, né, que a gente tem, enquanto mulher negra, brasileira, com toda a história de construção que a gente tem, que não é fácil, mas eu honro ter chegado até aqui. Bacana. Você falou bastante de tempo, né, usando essa passagem que a gente identifica, né, no nosso cabelo. O meu também tá branco aqui na frente aqui. Eu gosto dele assim, porque para mim também é uma novidade e também é um marcador, né, como se diz, para eu saber que eu tô caminhando, né. Trazendo a professora Leda Maria Martins para essa reflexão aqui, né, onde ela trabalha muito bem com esse tempo espiralar. Você sente que esse tempo, ele te pertence ou é você que pertence a esse tempo? Eu acho que eu estou inserida nesse contexto de tempo. Eu acho que eu já não estou mais nem no passado, nem no presente. Eu acho que eu estou muito no gerúndio, falando português, entendeu? Eu estou muito fazendo, né? Eu não estou mais nesse marcador de presente, passado e futuro. Isso que é uma coisa muito bacana, você chegar nesse lugar. Quando a gente é mais nova, né? Eu falo assim, eu quando tinha, sei lá, 20 e poucos anos, 15, mais nova, né? A gente tem uma necessidade de correr, de tudo é muito... Não, tem que ser para ontem, como se o mundo fosse acabar naquele dia. E pode ser que acabe, né?
depois a gente vai desacelerando naturalmente, e isso eu acho fantástico. Fantástico, a gente vai desacelerando e a gente vai lidando com o tempo de uma outra forma, né? A gente começa a ser consciente de que a brevidade, né? O tempo ele chama você para a brevidade. Tá? O tempo todo te cutucando na minha fase atual da brevidade. Então, assim, eu tenho lido mais poesia, né? É um lugar que eu tenho encostado muito meu tempo, e ali a poesia é ótima para alargar o tempo, porque a poesia é no tempo dela. Você lê uma construção poética e você fica um tempo maturando aquilo que você acabou de ler, você fica um tempo ali, né? E esse tempo não sou eu que determino, né? É o tempo que da minha construção histórica determina. Você fica ali um tempo pensando aquilo e tal, devagar. Então esse tempo, que é o tempo que a Leda fala, né, que a gente está no, né, o início e o início de novo, o início e o início de novo. Esse é o tempo espiralar, né? O início e o início de novo. A gente não tem o fim, mas a gente tem a finitude, né? A gente não tem um fim, a gente tem a passagem, que é uma ponte para um outro tempo, que é um lugar que a gente não conhece e que a gente está falando bem-vindo, né? Eu estou falando bem-vindo, eu não conheço, mas eu estou falando bem-vindo. Essa tranquilidade, ela é fruto das coisas que eu vivi. Ainda que no meu contexto social tá um caos, esteja um caos, né? Porque às vezes eu paro para pensar em conjuntura brasileira, conjuntura mundial, clima. Eu fico, gente, não vai ter ar para todo mundo, não vai ter água para todo mundo. O que vai ser das pessoas? Né? O que vai sobrar o quê? Para onde? Como que vai ser? Eu tenho falado muito para as pessoas. Tem um terreno na tua casa, tem um pedacinho de terra, quebra o quintal, planta árvore. Quebra o quintal, tira o cimento, planta árvore, não vai ter água para todo mundo. Se você tiver o cimento no quintal, você não pode fazer um poço artesiano. Plante árvore, chame a natureza para dentro do seu quintal para que você possa ter um poço artesiano e ter autonomia de água, porque não vai ter água para todo mundo, né? Então, é assim, eu estou muito perto dessa finitude de estar alertando, né, de as pessoas, de quem está no meu convívio, sobre essas questões. E eu acho que isso é devido à minha andança no mundo, né? As coisas que eu já vi, né? As coisas que meu pai via e passou para mim, as coisas que meus avós viam e passaram para mim, né? Os rios que eu vi como rio que hoje já não é mais, o assoreamento de várias terras. Então eu estou num tempo, para mim, um tempo de alertar, de falar com as pessoas, olha, não invista num carro zero, invista num lugar que tenha água. Deixe para o seu ancestral, deixa para quem vem depois, seja um ancestral que cuide realmente daquele que vem depois. Não tem sentido nenhum trocar de carro, o que tem sentido é você ter um lugar que tenha água. Não faz sentido você ter um carro zero. Esse não é o momento disso, é o momento da gente preservar aquilo que não vai ter para todo mundo. Então, assim, eu estou muito conectada com esse tempo, né, da preocupação, né, eu fui uma criança que via abundância de fruta, abundância de água limpa, né, de pegar água com a mão e beber a água limpa. Então eu vejo hoje lugares que eu via assoreados, né? Então a gente está comendo uma comida muito ruim, com muito veneno. Então tem falado muito, tem quintal
com cimento, quebra o cimento, planta bananeira, planta árvore, planta frutífera, faz alguma coisa pelas pessoas que vão vir depois. Não troque seu carro, né? Deixa o seu carro do jeito que está, não troque seu carro, não faz sentido com 60 anos trocar de carro. É isso aí. Ficou comigo aqui nessa conversa rápida, né, Denise Marinho. Te agradeço, né? Muito interessante, né? Além de você falar um pouco sobre a sua trajetória e o seu fazer artístico, você também traz aí essa preocupação que é coletiva também. Pode não ser de todos aí, né? Mas uma boa parcela tá sim, com certeza preocupada com esse futuro aí que é incerto, né? Principalmente para aqueles que vão ficar. Né, os nossos netos, né, os bisnetos, né, e o que a gente está deixando, né, nesse planeta que a gente tirou tanto, né? O que a gente vai deixar para eles, né? Não queremos aí um cenário de Blade Runner, por exemplo, né, que vai ser insustentável, né? Mas eu te agradeço, viu, Denise? E para vocês que estão aqui nos ouvindo, né, esse podcast ele pode ser ouvido aí largamente, né, em qualquer plataforma de streaming, né? E também, se você quiser visualizar a Denise, né, aí você pode acessar o nosso canal do YouTube, né, da Black Brasil Arte, que a gente também vai reproduzir. Denise, te mando um beijo, né? O prazer foi todo meu dessa troca. Espero que dê frutos bons para todos que estão ouvindo, que a gente se una cada vez mais aí pela arte. Já dando um spoiler, né, a Denise é uma das artistas que vai estar aí na Bienal 2026, né, na nossa Bienal Black. Muito obrigada, viu, Denise? Um prazer.